já nos conhecem, a Sibila, PCNP de anos iniciais. Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa, PCNP de anos iniciais, espero que estejam todos bem. É isso. Bom, nós já conversamos aqui em alguns vídeos anteriores e hoje a nossa ideia é comentar um pouquinho a respeito do desafio 1 da gincana da matemática. Então, na semana passada, nós já liberamos o vídeo de engajamento. Os vídeos de engajamento circularam nas reuniões, nas escolas, semana passada. E essa semana, a gente já está trabalhando com o desafio 1, que vai para as rotinas aí dos professores e dos alunos. Então, a gente preparou um material de apoio aqui, nós vamos compartilhar aqui com vocês. Bom, então, nós preparamos esse material de apoio, né, para auxiliar aqui na nossa conversa. E, como eu disse, estamos aí na primeira semana, no desafio 1 da gincana de matemática, certo? Só para a gente retomar aqui, então, algumas ideias. Os desafios matemáticos vão ser incorporados nas rotinas de professores e alunos de quarto e quinto ano a cada semana. Então, todas as semanas, nós aqui da equipe de anos iniciais vamos disponibilizar um desafio que vai fazer parte da rotina dos alunos aí de quarto e quinto ano. É importante que essas rotinas já abram espaço para esse desafio nas aulas de matemática e já prevejam aí a contextualização, né? Então, prevendo aí o tempo que o professor vai utilizar para conversar sobre o desafio com os alunos, problematizar e buscar receber, né, esse retorno dos alunos e socializar essas estratégias de resolução. Então, como a gente diz aqui, uma das partes mais importantes da gincana é, sem dúvida, que o aluno compartilhe as estratégias de resolução dos problemas. Então, como ele pensou, o que ele considerou, e aí, ao longo desse processo, o professor vai observando que conhecimentos esses alunos têm e o que eles ainda precisam desenvolver. E, como a gente disse, esse retorno dessas resoluções, aí eles podem se dar de várias maneiras, através de vídeo, através de áudio. Então, é muito importante que os professores prevejam nas rotinas esses momentos. Esses momentos vão estar dentro das aulas de matemática, então não é nada que a gente está trazendo a mais para a rotina do professor, né? Esse trabalho já vai estar sendo incorporado aí nas aulas de matemática, mas é fundamental que a gente trabalhe com uma certa organização, porque, como eu disse, os desafios serão semanais. E aí nós tratamos um pouquinho dessa importância, né, dos alunos de observarem outras formas de resolver os problemas, esse contato com essas estratégias variadas vai ampliando o olhar do aluno, né, vai ampliando esse pensamento matemático do aluno. E aí, algumas sugestões que a gente vai até conversando com alguns PCs estão tendo ideias, já estão dando alguns retornos para nós aqui da equipe, e alguns PCs já disseram que vão utilizar as resoluções mais interessantes dos alunos, as mais variadas, as mais criativas, vão começar a divulgar no Facebook da escola, nos sites, nos blogs. Então, os alunos vão curtir, né? Ver a sua resolução no site sendo divulgada. Então, as ideias vão surgindo ao longo do processo. Quando um novo desafio chega na escola, então é fundamental que o grupo olhe para esse desafio, né, e se reúna na medida do possível para solucionar, né, se organizem aí para resolver esse desafio. E aí, resolvendo esse desafio, os professores já vão pensando em que conhecimentos os alunos precisariam mobilizar para resolverem o problema, né? Qual o grau de dificuldade, o que pode acontecer aí no percurso, o que pode dificultar para os alunos, e já vão conversando sobre todos esses aspectos. Ao observar as estratégias dos alunos, é fundamental observar que conhecimentos eles já dominam, como a gente falou, né? E quais ainda precisam ser desenvolvidos. Então, eu observo que meu aluno não desenvolveu determinada habilidade. Então, eu posso reforçar na minha rotina de matemática situações que conversem, que dialoguem com essa dificuldade. Então, a gincana ela vai servindo também como um diagnóstico do que os alunos já conseguiram e do que ainda precisam desenvolver.
Bom, nesse primeiro desafio, então nós fizemos aí só uma breve retomada, bem rapidinho, né, da proposta inicial aí da gincana. E nesse primeiro desafio, agora para essa semana, de 29/6 a 3/7, nós estamos trabalhando com a unidade temática grandezas e medidas. Especificamente com as unidades de medidas de tempo, né? Fundamental aí com essas duas habilidades, do quarto e do quinto ano, especificamente com essas duas. E nesse desafio, que unidades de medidas que aparecem? Aparecem horas, minutos e segundos. Então, os alunos teriam que trabalhar com essas unidades de medidas de tempo. O que a gente começa a considerar aí quando a gente olha para esses desafios? Que conhecimentos esses alunos, que conhecimentos eu posso observar, né, se os alunos têm. Então, se eles sabem que 1 hora tem 60 minutos e que 1 minuto equivale a 60 segundos, né? Então, são conhecimentos que os alunos precisam dominar para que eles avancem nesse desafio. Se os alunos não têm isso claro ainda, então eu já identifico um problema. Né? Se o aluno talvez tenha maior facilidade para lidar com as horas, mas quando chega nos minutos vai ficando mais complexo. Então, eu vou observando que conhecimentos esse aluno já domina e quais são as dificuldades dele. Mas, se ele não sabe como essas unidades de tempo se organizam, eu já tenho um problema logo de cara. Né? E aí eu vou observando, principalmente quando essas estratégias deles forem chegando, essas resoluções forem chegando, eu já logo de cara vou detectar se eles têm esse conhecimento ou não, né? Dessa organização das unidades de medidas de tempo com as quais a gente está trabalhando aqui. Uhum. Se eles compreendem as possibilidades de conversões e se as organizam de maneira coerente. Então, eles podem saber que 1 hora tem 60 minutos, mas quando eles precisam organizar essas conversões para transformar uma em outra, uma unidade em outra, eles não conseguem organizar isso de maneira coerente. Então, a gente é um outro aspecto para considerar. E se, por fim, eles são capazes de realizar os cálculos que estão relacionados a essas conversões. Então, se o aluno não, se ele tem problemas com essa primeira parte, com essa segunda parte, eu estou dentro do eixo grandezas e medidas, ou seja, ele não domina as unidades de tempo que ele precisaria conhecer. Agora, se o meu problema está aí na parte 3, aí na resolução desses cálculos, eu já não estou mais no item de grandezas e medidas. O meu problema já está nos números de operações. Então, já está como é que esse aluno lida com os algoritmos convencionais, com as técnicas de operação. Então, é fundamental que a gente vá observando as resoluções dos alunos, para que a gente entenda a natureza da dificuldade do aluno, a natureza de dificuldade que ele demonstra. E aí eu vou escolhendo os caminhos, né, de que maneira eu vou poder auxiliar esse aluno. E aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos desafios. Então, o primeiro desafio do 4º ano era um desafio que tratava dessa conversão de minutos, né? A gente diz aí que o André usa 15 minutos por dia para jogar videogame. Ao final de 30 dias, né, de um mês de 30 dias, quanto ele teria gasto em segundos, em minutos e em horas, tá? E aí, para conversar um pouquinho a respeito da resolução desse desafio, nós pedimos para um professor para resolver esse desafio para a gente, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que ele resolve isso. Bom, então, só para recuperar o que o professor faz aí no vídeo. Então,
Naturalmente, o professor se utiliza de uma maneira convencional de resolução, né? Então, o que ele faz? Ele usa aí os 15 minutos por dia, 15 minutos vezes 30, que vai dar 450 minutos por mês. Depois ele pega os 450 minutos vezes 60 segundos para achar os segundos no mês. E, por fim, os 450 minutos divididos por 60 minutos para achar as horas. Então, o que ele se utiliza? Ele se utiliza da estratégia convencional, né? Então, quando eu vou transformar horas em minutos ou minutos em segundos, eu faço vezes 60, porque eu, naturalmente, sei como é que essas medidas de tempo se organizam, sei que agrupando, né, utilizando a multiplicação ou a divisão, eu consigo realizar essas conversões. Então, essa daqui é uma das maneiras convencionais de resolver, tá? E do mesmo jeito, na conversão de segundos para minutos, eu sei também que eu vou dividir por 60 e, transformando também minutos em horas, vou usar aí a divisão por 60. Então, essa daqui é a estratégia, uma estratégia convencional de resolução, tá? Aqui a gente tem uma outra estratégia convencional, que também se utiliza basicamente da multiplicação e da divisão por 60, né? Só que, embora seja uma maneira convencional, ela usa uma outra estratégia, né? Então, essa resolução aqui, ela não faz a conta direto, 15 minutos vezes 30 dias, né? Começa fazendo 15 minutos por semana. Então, eu começo descobrindo aí quantos minutos o André usa por semana para jogar videogame. Então, 15 minutos vezes 7 dias, acho 105 minutos por semana. Depois desses 105 minutos por semana, a gente faz aí vezes 4, que vai dar os 420 minutos. Só que 4 semanas tem 28 dias. E a gente pediu um mês de 30 dias, né? Então, eu preciso achar mais 2 dias. Então, 420 mais 30, né? 2 dias, que dá os 450. E o restante eu sigo da maneira convencional, né? Os minutos vezes 60 segundos. E depois os minutos dividido por 60 minutos para achar as horas. Aí a estratégia é a mesma. Então, é interessante que duas maneiras que se utilizam da maneira convencional, né, de resolução, utilizando a multiplicação e a divisão por 60, só que com estratégias diferentes. Na primeira, o professor usou já direto nos 30, pelos 30 dias, e nessa estratégia, a pessoa escolheu calcular por semana, né? Mas o resultado é o mesmo. Que então, a gente sabe que acontece na sala isso mesmo, né, Si? Exatamente, cada aluno resolve da sua forma. Tem alunos que conseguem já utilizar até o cálculo mental, e tem outros que vão fazer uma conta de uma folha toda, mas no final o resultado acaba sendo o mesmo, né? Ou não. E aí, quando não, o porquê, né? Eu acho que essa é a parte mais importante, de saber o porquê e como que o aluno chegou naquele resultado, né? E quando a gente problematiza, né? Então, não só aceitar a resposta do aluno, é como a gente já conversou aqui em vídeos anteriores. Se eu simplesmente aceito a resposta do aluno, né? E não problematizo, então eu deixo de investigar como ele pensou, o que ele considerou, que saberes ele usou, e às vezes os alunos eles acabam se utilizando de pensamentos muito elaborados, às vezes até mais complexos do que uma outra estratégia mais simples, né? Com certeza. Ele tem estratégias muito elaboradas que você fala assim, nossa, mas olha da maneira como ele pensou, né? Que ele deu toda uma volta, foi muito mais complexo, ele podia ter sido prático, mas ele foi muito mais complexo, mas tinha lógica, tinha coerência e ele chega no resultado. Então, é isso que é importante. Eu acho que nessas duas situações aqui, é bem a ideia da gincana. Mais do que chegar ao resultado do desafio,
é considerar como eu chego lá, né? O que eu utilizo, e o professor podendo olhar essas estratégias do aluno e vendo o que ele já sabe, o que ele já domina e de que maneira o professor pode contribuir para que ele continue avançando. Isso. E aí, a gente pediu também para uma aluna do ensino fundamental para que ela resolvesse esse mesmo desafio, para a gente dar uma olhada. De início, ela enviou para um áudio, né? E com as fotos, a gente vai ouvir o áudio da aluna agora. Eu peguei os 60, que é 1 hora, fiz vezes 30, que é 1 mês. Aí somei, deu 18 mil. Aí eu tirei os zeros e fiz 18 dividido por 15, que é o tanto de minuto que ele gasta. Aí deu 132. Bom, só para a gente recuperar aqui, então, qual foi a ideia da aluna. Então, vamos recuperar aqui qual foi a ideia. Então, ela faz algo que eu acho muito bacana, né? Ela começa recuperando as informações que ela encontra no problema, né? Então, ela começa colocando 15 minutos, 30 dias, e ela acrescenta uma informação, né? A informação de que 1 hora tem 60 minutos. Ela acrescenta essa informação. E aí, o que ela faz? Então, quer dizer, na verdade, ela já está demonstrando que ela tem o conhecimento de que 1 hora tem 60 minutos, né? Fazendo isso, ela já está demonstrando esse conhecimento. E aí, o que ela faz? Ela faz 60 minutos vezes 30 dias. Ela fala no áudio que deu 18 mil, mas ela escreve 1.800, né? E aí, vamos pensar aqui na lógica, né? Ela pega 60 minutos e ela faz vezes 30. Isso. Então, aqui a gente já tem um problema, embora ela demonstre que ela conhece como... A base 60, né? Isso, como as unidades de tempo se organizam, ela não usa de coerência na hora de avançar, né? Porque ela faz 60 minutos vezes 30 dias. E aí ela chega a 1.800, né? Fala 18 mil, escreve 1.800. Então, quando ela calcula hora vezes mês, a gente tem um problema aí, porque o André, ele só joga 15 minutos por dia, né? Ele não joga 60 minutos por dia. Então, essa proposta, ela não apresenta lógica num primeiro momento. E aí ela chega a 1.800, ela usa a estratégia de cortar os zeros para facilitar, como ela mesma fala, né? Só que aí a gente também tem um problema, né? Porque ela demonstra que ela conhece essa possibilidade, mas ela faz da maneira equivocada. Sim. Então, para cortar zeros, ela teria que seguir a regra entre dividendo e divisor, né? Cortar os zeros igual. Então, exatamente. Então, ela entende que ela conhece que essa possibilidade, mas ela usa da maneira errada. E aí, ela faz 18, que a gente entende que sejam minutos, dividido por 15, que seriam minutos também. Ela se equivoca na hora de resolver a divisão e ela chega a 132. E aí, eu acho que ela mesma não sabe o que é esse 132 no final. Né? Então, é muito interessante, porque ela demonstra de início que ela entende como as unidades de medida de tempo se organizam, mas ela não escolhe a maneira como realizar as conversões de maneira adequada, ela não sabe que caminho seguir, e ela tem problema também na hora de realizar a divisão, né? Então, que é basicamente o que a gente colocou aqui embaixo, né? Demonstra saber que 1 hora equivale a 60 minutos, tem dificuldade de organizar o processo de conversão e demonstra dificuldade na hora de realizar a divisão, tá? E aí, a aluna mandou o áudio e a foto, né, do processo,
E aí a professora disse assim, como você chegou nesse resultado? E ela explicou, né? Ela explicou, como no áudio que vocês acabaram de ouvir. E aí a professora diz assim, deu 132 horas? Você leu toda a situação problema? Ela fala, erro. Ou seja, ela percebeu que alguma coisa deu errado, né? Que a resposta não tinha lógica. Talvez ela nem tenha se dado conta ali do que ela queria encontrar com aquela divisão. É a pressa, né? É a ansiedade. Eles veem os números, eles não prestam atenção na situação, problema, eles querem resolver. E ela resolveu, e depois que ela se deu conta, quando a professora pergunta, de que ela deixou faltando vários dados que ali constavam, né? Então, quando ela fala ali que deu 132 horas ou 132 minutos, mas e os segundos e as horas e os minutos que pedem na situação problema? E na hora ela já vê que ela errou. Exatamente. A gente até conversou sobre isso, né, nos vídeos sobre resolução de problemas. Eles usam as informações que eles têm, saem fazendo contas, mas assim, abandonam em alguns momentos a lógica. Então, o que ela queria com cada conta dessa? O que ela queria encontrar? Né? Quando ela divide 18 por 15, ela estava querendo encontrar o que ali? Né? Que organização de medidas de tempo ela estava usando? Ela já não sabia. Então, aí quando ela percebe que ela não seguiu aí o caminho correto, ela retorna para o exercício e ela faz uma nova tentativa. Vamos dar uma olhada aí como é que fica a nova tentativa dela. Eu coloquei esse 15 que representa o tanto de minutos que ele fica no videogame. E esse 30, que é o tanto de dias que tem no mês. Aí deu esse resultado, 450. Aí eu multipliquei por vezes 60, que é o tanto de... equivale a uma hora, e deu 27 mil segundos. Por que eu não dividi? Por causa que se eu dividisse, ia dar as horas, para não ficar muito pequeno. E de horas, deu 7 horas e meia. E aí a gente resgata, então, essa nova tentativa da aluna. O que ela faz? Então, após a intervenção, ela volta para o problema, né? Acho que já passou aquela ansiedade inicial, aí ela resgata os conhecimentos que ela tem a respeito das unidades de tempo, e ela passa a organizar de uma maneira coerente. Então, ela faz os 30 vezes 15, que vai dar os 450 minutos, depois ela usa 450 minutos dividido por 60 para encontrar as horas. E os que nesse caso ela podia ter anulado os 2 zeros, né? Ela não pensou. Sim, é muito interessante, né? E por fim, ela faz os 450 vezes 60 para achar os segundos. Então, o que é interessante aqui, né? Ela acaba demonstrando, na segunda tentativa dela, que ela tem muitos mais conhecimentos do que ela aparentava na primeira tentativa, né? Ela sabe muito mais do que ela mostrou na primeira tentativa. E aí era justamente o que a gente estava comentando, né? Será que é essa ansiedade? Será que a gente precisa pensar na natureza dos erros que os alunos cometem, né? São erros de natureza linguística, de natureza matemática, então são erros que ela cometeu porque ela não compreendeu a comanda, né, do desafio, né, ou porque ela não sabia os procedimentos matemáticos que ela precisava usar. Então, são todas questões para a gente pensar. Toda vez que a gente se depara com uma resolução de um aluno, é interessante a gente olhar para isso, né? Vai servindo como diagnóstico. Porque tem uma coisa muito interessante, mas se eu observo que, aqui não é o caso, mas se eu observo que um aluno não tem
um conhecimento mínimo sobre as unidades de medida de tempo, né? Ele não é capaz de compreender ainda como essas unidades de medida de tempo se organizam, eu não posso conversar com ele sobre conversões. Né? É como querer tratar de ortografia com um aluno que ainda não se apropriou da base alfabética. Então, não faz sentido, porque ele precisa vencer etapas que são anteriores. Então, eu preciso retomar exercícios, propostas para discutir como que se organizam essas unidades de medida, para depois propor situações de conversão. Bom, chegamos aí no desafio do 5º ano. Então, o desafio do 5º ano envolvia o jogo, né, Clash Royale, com as características dos personagens. E os personagens aqui, cada um tinha um tempo de ataque, né? Eles têm várias características, mas a característica que a gente está trabalhando aqui nessa situação, problema, é o tempo de ataque. E um deles tinha aí o tempo de ataque em minutos e os outros em segundos. E aí, o que o desafio pedia? Que eles transformassem todas as unidades para minutos e comparassem essas grandezas para descobrir qual personagem que tinha o menor tempo de ataque. Nós também convidamos o professor para responder esse desafio para a gente. Vamos ver como é que ele respondeu. Bom, retomando, então, o professor, ele utiliza a maneira convencional, né? Então, ele, novamente, trabalhando aí com as unidades de medidas de tempo, ele se utiliza da multiplicação ou da divisão por 60. Então, ele resgata aí as informações que ele já tinha no problema, né? Valquíria já estava transformada em minutos, né? A unidade de tempo já era minutos. O gigante, ele divide por 60, né, os 95 segundos por 60 e encontra 1,58 minutos. O P.E.K.K.A, 108 segundos, ele divide por 60 para encontrar também os minutos. E o Mago, ele também divide por 60 para encontrar aí o 1,4 minutos. Tá? E aí, comparando esses quatro tempos de ataque, ele aí respondeu que o menor tempo de ataque é o do Mago, que ficou em 1,4 minutos. Ou seja, ele se utiliza aqui da maneira convencional quando a gente está trabalhando com o tempo, da multiplicação ou da divisão por 60. E no caso da Valquíria, já estava convertido em minutos, mas se nós quiséssemos saber aí o tempo de ataque da Valquíria, a gente faria o caminho contrário, né? Como já estava em minutos e a gente queria achar os segundos, a gente faria vezes 60, chegando aí um tempo de ataque da Valquíria de 90 segundos. E aí nós pedimos para essa aluna também resolver para a gente, resolver esse desafio aí, vamos ver o que ela fez. Eu peguei de todos os segundos e fiz subtrair de 60, porque 60 equivale a 1 minuto. E a resposta é o Mago, pois ele deu 1 minuto e 24 segundos, a P.E.K.K.A deu 1 minuto e 48 segundos, o Gigante deu 1 minuto e 35 segundos, e a Valquíria, já tinha um exemplo, deu 1 minuto e meio. Então, essa é a resposta da aluna. E como está bem pequenininho, a gente deixou aqui só a evidência, né? Mas nós passamos aqui a resposta para o outro slide, só para a gente poder ver melhor. Então, novamente, ela faz algo que eu acho muito bacana, né? Ela resgata as informações que ela tem no problema. Então, 98 cartas. Embora essas 98 cartas não sejam uma informação relevante para ajudar na resolução desse problema, é uma informação e ela considera, né? 60 segundos igual a 1 minuto,
E aí ela também coloca aqui todas as informações dos personagens que ela tinha. E o que ela faz? Ela sabe que o minuto se organiza em 60 segundos. Ela mesma coloca a informação aqui em cima. Então, o que ela faz? Ela usa subtração. Ela pega os 95 segundos e tira 60. E ela diz que, então, esse tempo aqui do gigante é 1 minuto, 60 que ela já tirou, tirando esses 60, sobram 35. E ela faz isso com os outros, né? 108 menos 60, que vai dar 1 minuto e 48 segundos. E o 84 também, ela tira 60 e ela chega aqui a 1 minuto e 24 segundos, tá? E aí ela até fala, né, do 1 minuto e meio, no final, né, do vídeo, ela compara todos os tempos, e ela diz que o mago é quem tem o menor tempo. Então, enquanto o professor se utiliza da multiplicação, da divisão para responder o desafio, ela se utiliza da subtração, né? Então, quais são os saberes que ela demonstra aqui? Ela demonstra saber que 1 minuto equivale a 60 segundos, ela deixa isso bem claro aqui em cima. Ela utiliza a estratégia da subtração, 60 segundos. Agora, o que é importante pensar aqui, né, considerar? Que ela precisa passar a considerar a estratégia convencional de conversão. Ou seja, aqui ela está lidando com grandezas, vamos dizer assim, fáceis de trabalhar. Né? Então, ela está lidando com 95 segundos, com 108 segundos, com 84 segundos. Então, é fácil, ela tira os 60 e o que sobra, ela só ajusta. Mas e se ela estivesse trabalhando com uma grandeza maior? Se ela estivesse trabalhando com 1470 segundos? Ela ia ficar agrupando de 60 em 60? Né? Então, a chance de erro é maior, mais trabalhoso, mais complexo. Então, essa aluna é um caso bacana, por quê? Porque deixa muito claro que ela tem conhecimentos suficientes para avançar para o próximo passo, que seria o quê? Se utilizar de uma estratégia convencional de conversão, que seria ou a multiplicação ou a divisão. Né? Ela tem conhecimentos suficientes para dar esse próximo passo. E aqui faz sentido essa conversa, né? Agora, se fosse um aluno que ainda não soubesse a organização das unidades de medida, essa não seria interessante, né? Tá falando sobre isso com ele, tá? Então, assim, são diagnósticos que a gente vai fazendo, observando as estratégias dos alunos, pensando, inclusive, no que eles sabem, quais são as dificuldades e de que maneira a gente pode auxiliar, né? Si, o que eu achei mais interessante nessas situações, problemas, é do cotidiano do aluno, né? Então, assim, são de conhecimento deles. Eu achei muito interessante, vou trazer para cá, que essa aluna, na hora que ela escreve o PECA, ela escreve totalmente diferente do que está na situação problema. E a professora pergunta até o porquê, né? E ela cita que está escrito errado, porque no jogo o PECA se escreve de outra forma. Então, assim, ela joga, ela tem conhecimento do jogo e até ela faz referência. Ela fala, eu tenho todos esses jogadores baixados, né? E eu sei qual que é o mais rápido. Só que quem era o mais rápido, que é o mago, ela não tinha ainda. E ela falou que vai pegar esse jogador para ser do time dela. Então, assim, então são coisas que, sendo do cotidiano do aluno, que ele lidar com isso no dia a dia facilita, né? Então, eu acho importante, né? E é essa a ideia, né? Partir de situações do cotidiano para que ele perceba que a matemática, ela está no dia a dia. Matemática não é uma coisa da escola, não é algo que ele faz na escola, né? Essa matemática aqui, a gente vive diariamente. Então, a gente ficou atrasado, vai ter que tomar um banho mais curto, porque senão não chega no serviço a tempo, né? Eu vou por esse caminho que é mais rápido. Então, a gente utiliza essa matemática do tempo
a todo momento no cotidiano da gente. Então, o que a gente oferece para os alunos também tem que ser muito próximo, né, desse cotidiano, para que faça sentido. Agora, se eu observo nesses desafios que os meus alunos não entenderam ainda, começo a receber essas estratégias aí, essas resoluções, e percebo muitos equívocos em relação à organização dessas medidas de tempo. Percebam aqui que a gente está trabalhando só com algumas unidades de medidas de tempo, né? A gente está trabalhando com minuto, com a hora, com segundos, mas eu tenho outras, né? Eu tenho ano, tenho século, tenho mês. Então, o que eu faço, então? Se eu percebo que esse aluno não dominou ainda, vamos dizer, o básico, né? As informações mais estruturantes aí, para que eu avance nessa discussão com ele. Então, o que mais propor? A gente deixa aqui algumas situações, né? Então, estudo da duração de intervalos de tempo, né? Então, as aulas começam às 7, a merenda é servida às 9, quanto tempo depois de iniciada a aula a merenda é servida? Eu volto, né? Eu simplifico esses desafios, mas eu vou ajustando de acordo com as necessidades que os alunos apresentam. Ou o contrário também, eu percebo que os meus alunos já dominam bem essa organização e eu posso investir muito mais nas estratégias de cálculos, nas conversões. Maravilha, eu vou ajustando esses desafios para os alunos que eu tenho, né? Então, a gente deixa aqui algumas situações que podem auxiliar, né? Sucessão de intervalos de tempo, né? Então, a mãe do Carlos trabalha das 8 às 14 sem intervalo, quantas horas ela trabalha por dia, né? Os ônibus de uma linha cujo ponto final fica na frente da escola saem a cada 40 minutos, então quando vai sair o segundo ônibus, o terceiro, então que eles tenham que utilizar aí essas marcações de intervalos, que eles observem certas regularidades e tempos gastos em atividades rotineiras. Então, quanto tempo ele leva para escovar os dentes, para tomar café, para brincar, para almoçar, para fazer as tarefas, né? De repente, ele pode comparar esses intervalos. Então, quanto tempo cada um da sua casa gasta para tomar banho, né? Ele observa, depois ele compara quem leva mais tempo, quem leva menos tempo, né? E outros questionamentos aqui que a gente deixa, né? Para que ele perceba qual a unidade de tempo mais adequada. Então, se eu estou falando que a minha mãe está esperando um bebê, então quanto tempo falta para esse bebê nascer, né? Então, a unidade mais adequada aí para tempo, eu estou falando de minutos, estou falando de horas, estou falando de dias, né? Tempo gasto para escovar os dentes, quando eu estou falando dessa unidade de medida de tempo, eu estou falando em quê? Estou falando em dias, estou falando em horas, estou falando em minutos, qual que é a medida de tempo mais adequada para essa atividade? Então, são possibilidades aqui que a gente deixa como apoio, né, como situações aqui para tomar como referência. E, lógico, se os alunos já dominaram essa parte, que a gente avance e siga aí para as conversões e para atividades mais complexas aos poucos, né? Bom, acho que a gente fecha aqui, então, a intenção desse vídeo era comentar um pouco do desafio 1, né, de tudo que está relacionado aí a essas unidades de tempo. Lógico que a gente não esgota essa conversa aqui, a gente vai continuar seguindo com os desafios e com essas discussões, e vamos aí analisando essas estratégias dos alunos, essas resoluções, né? Mandem para nós também, se vocês quiserem mandar para a gente, utilizem o canal o e-mail do canal NPE, para se comunicar com a gente, mandem e-mails, mandem resoluções, às vezes receberam algo muito interessante, querem compartilhar com a gente, compartilhem conosco, a gente vai ficar muito feliz, e a gente se vê no próximo vídeo e no próximo desafio. É isso aí, gente. Até logo. Beijinhos. Bom trabalho. Tchau, tchau.